Senhor Jesus. Quem vos fala é a missionária Aldineia. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia, a qual tem por pastor presidente pastor Isaías do Prado e pastora Deusirene do Prado. Estudamos a revista da editora Betel, do terceiro trimestre, a qual tem por temática Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória, e por comentarista o bispo Abner Ferreira, a convidada nesta oportunidade para discorrer tópicos e subtópicos da lição de número 11, a qual tem por tema Enfrentando as Fornalhas da Vida, é a missionária Ingrid Ribeiro. Missionária, seja muito bem-vinda. Obrigado. Te cumprimento com a paz do Senhor e seja bem-vindo conosco nesta lição. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graça por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pela oportunidade ao qual o Senhor está nos dando de aprendermos com Cristo Jesus, de sermos ministrados pelo Teu Espírito, por Tua Palavra, através dos Teus ensinamentos. Glorificado seja o Senhor para todos sempre. Dai-nos da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, dai-nos do Teu Espírito por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim nós te pedimos crendo. Amém. 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 Lição de número 11, Enfrentando as Fornalhas da Vida. Temos por texto áureo: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Daniel, capítulo 3, versos 30. Temos por verdade aplicada: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por Deus. Temos por objetivos da lição: 1. Mostrar que não devemos nos curvar ao mundo. 2. Ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E 3. Revelar que é no fogo que somos testados. Texto de referência, missionária. Daniel 3, 13, 14 e 15. Vai dizer assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quanta afronta, hein, Quanta missionária afronta. Ingrid? Lição de número 10, nós abordamos, estudamos sobre a fidelidade de Jó para com o Senhor. E na lição de número 11, a qual tem por tema Enfrentando as Fornalhas da Vida, vamos estudar a respeito de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens que foram extremamente fiéis ao Senhor no seu tempo. Então essa lição nos traz lição extremamente importante, como por exemplo, aquele que confia no Senhor não perece. O mal não pode prevalecer sobre aquele o qual acredita na palavra, nos ensinamentos, os quais aplicam nos vossos corações a serem fiéis ao Senhor. Deus nos revela o seu propósito através da vida de Ananias, Misael e Azarias nas terras de Babilônia, os quais foram levados a cativo no ano de 605 pelo rei Nabucodonosor, assim como pelo seu império,
com o propósito de levar jovens da linhagem real, do sangue azul, para servir ao rei da Babilônia, que nesta oportunidade era o rei Nabucodonosor. E qual era o propósito do rei com essa juventude, da classe, como nós estamos falando, real, de sangue azul? Era aprender das suas culturas, era aprender de como manusear o trabalhar dentro do Império Babilônico. Muitos foram levados de Judá para a Babilônia com o propósito de serem escravos do rei Nabucodonosor, servindo, rachando lenha, abrindo covas, assim como outros serviços que eram tidos serviços inferiores, serviços para humilhar. Já esses 3 jovens, os quais nós estamos estudando, eles foram levados com o propósito de servir ao rei no palácio real, de usufruírem, de desfrutarem de tudo que tinha no palácio, para serem grandes, mas na cultura dos caldeus, na cultura dos babilônicos. E nós vamos aprender com esses jovens que os mesmos foram levados cativos, sim, debaixo da permissão do Senhor, mas aplicaram nos seus corações, como afirma Daniel, capítulo 10, versos 12, a permanecer sendo fiel ao seu Deus. Quando a tropa levou cativo essa juventude, os mesmos residiam em Judá. E em Judá não estava em um período bom. Os mesmos haviam se contaminados com outros deuses, haviam se tornado idólatras, haviam desviado do propósito do Deus Todo-Poderoso. Era neste contexto o qual esses 3 jovens que estamos abordando, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Azarias e Misael, estavam inseridos. No entanto, eles, mesmo na sua terra natal, estando desvinculada do propósito de Deus, eles permaneceram, missionária Ingrid, no propósito do Senhor. E quando foram levados cativo para uma terra pagã, que era a terra da Babilônia, o qual estavam também totalmente perdidos, porque esses realmente não serviam ao Deus vivo, e sim a vários outros deuses, mesmo assim, eles permaneceram nos vossos corações a serem fiéis ao Senhor. E aplicaram a não se contaminar com os manjares e com os vinhos oferecidos pelo rei da Babilônia. E o Senhor agradara muito desse propósito, os quais esses jovens colocaram nos vossos corações. Nós vamos ver que até o nome dos mesmos foram mudados. Ananias recebeu o nome de Sadraque, Azarias, Abidnego, Daniel, Beltesazar, e Misael recebeu o nome de Mesaque. Todos tiveram seus nomes transformados. Os que tinham nomes que adoravam ao Senhor, agora estavam em uma terra pagã, tendo o seu nome transformado com o propósito de aderirem, de adorarem aos outros deuses. E nós estamos aprendendo com os mesmos que, mesmo tendo seus nomes mudados, mesmo querendo trocar sua identidade, eles permaneceram com a identidade de fidelidade ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso. E nós estamos vendo que esse propósito muito agradou ao Senhor. Para servir ao rei Nabucodonosor no seu palácio, tinham que ser os melhores. Haviam critérios para estar na presença do rei. E os critérios eram uma exigência de ordem física, de ordem psíquica e também de ordem espiritual. E esses jovens foram, digamos, escolhidos porque tinham todos esses critérios. Eram jovens de boa aparência, eram jovens doutos, ou seja, eram jovens com intelectual muito bem afeiçoados, eram jovens que sabiam se apresentar e que sabiam falar
da cultura o qual estava sendo estudada, e isso muito agradara ao rei. Mas esses jovens, diante de todo esse contexto e diante de toda essa sedução do palácio, porque o palácio tem as suas seduções, né? O Senhor diz que Ele nos prova, em Provérbios Ele diz que Ele nos prova no dia da honra, no dia da glória. Então o dia da honra, o dia da glória, nos nossos corações vai definir bem se servimos ao Deus, se a honra e a glória é para o Senhor, ou se a honra e a glória nos nossos corações é para nós. E esses jovens estavam com a oportunidade dentro do palácio de crescerem muitos, mas em cultura a qual eles tinham conhecimento que não era do propósito do seu Deus. Mesmo estando em cativeiro, eles vão aplicar os seus critérios. Quando foram ordenados para eles estarem alimentando com as especiarias, com as iguarias do rei, eles colocaram os seus critérios. Quando os mesmos viram que Daniel não estava alimentando com a alimentação que lhe foi proposta pelo rei, pelo seu eunuco, eles aderiram ao propósito e passaram também a não se alimentar com os manjares, a não beber dos vinhos, mas se alimentaram com água e alimentar também com legumes. Não precisa ser nutricionista para saber que essa dieta não iria funcionar. A pessoa responsável pelos mesmos preocupou a ponto de dizer: o rei vai me matar. Quando ver que vocês não estão bem, se vocês seguirem essa dieta, vai procurar contra a minha vida. Mas eles disseram: nos dá 10 dias com essa alimentação de água e de legumes e verás a nossa aparência. E no final desses dias foram constatados que os mesmos tinham a aparência melhor do que os demais. Ou seja, Deus honra o nosso propósito. Deus honra a nossa decisão de ser fiel a Ele. Porque decisões é pautada através de perseverança, decisões é pautada através de fé, decisões é pautada através de posicionamento. Quando os mesmos se encontraram diante dessa situação, poderiam ter recuado e ter usufruído sim daquilo que lhe estava sendo proposto no palácio do rei. Afinal de contas, eles tinham sido levados cativo das suas terras, estava fora da sua nacionalidade, estava fora da sua parentela, podia ter negado a sua cultura, os seus valores, os seus princípios, o seu Deus em uma terra pagã e ninguém teria conhecimento. Mas eles sabiam que o seu Deus tinha conhecimento, de que o seu Deus estava com eles e de que o Senhor tinha propósito dos mesmos permanecerem sendo fiéis, mesmo em uma terra longínqua, mesmo em uma terra pagã. O mesmo propósito tem Deus com a minha vida e com a tua, de permanecermos sendo fiéis diante deste mundo que está em caos, que a Bíblia já nos afirma que o mesmo é do maligno. Mesmo assim, o Senhor está nos dizendo: nós somos dele e precisamos permanecer sendo fiéis ao Senhor neste mundo tenebroso. Tópico 1. 3 jovens amigos de Deus. E por que esses 3 jovens tornaram-se amigos de Deus? Porque os mesmos, como estamos dialogando, aplicaram nos seus corações a permanecerem nos princípios do Deus vivo, a guardar a palavra no coração, como afirma o salmista Davi no Salmo 119, verso 105. Aplicaram-se a voltar para Deus e serem verdadeiramente deles. Portanto, tornaram-se amigos entre si. Daniel chega a chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego de companheiros. Em Daniel capítulo 2, quando os mesmos foram ameaçados de morte por Nabucodonosor, quando os magos não souberam revelar o sonho, nem souberam da interpretação do sonho do rei, o mesmo se enfureceu, a ponto de querer matar todos os magos que haviam na sua província. No entanto, Daniel entra na presença do rei,
pede um tempo, vai orar ao Senhor junto com seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e nessa oportunidade ele chega a chamá-los de companheiros, de parceiros. É isso que temos que ser, né, missionária Ingrid? Com certeza. Amigos, parceiros um dos outros. E faça crescer, né? Exatamente. Nós vamos ver que esses jovens, estamos relatando a respeito dos 3, porque na lição de número 12 é que abordará mais afinco a presença de Daniel. Mas nessa oportunidade nós estamos discorrendo que Daniel também se apresenta com esse propósito maravilhoso de ser fiel ao Senhor. E os mesmo estando em uma terra longínqua, mesmo não estando na companhia da sua parentela, como nós já até dialogamos, tem amigos, tem parceiros de oração. E quando se vê em situações de dificuldades, aplica o coração a orar a Deus a noite inteira, até que Deus traga a revelação. E assim o Senhor fizera e deu escape não só a Daniel, mas como todos os outros magos que existia na província de Babilônia. Então, esses 3 jovens eram amigos entre si e tornaram-se amigos de Deus por aplicar o seu coração a permanecer nos princípios, adorando somente um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tópico 1.2. Não deixe que os seus olhos enganem. Eles não deixaram, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não deixaram seus olhos enganar. Não deixou que o brilho do palácio, as iguarias do palácio, o ouro, a prata, o bronze, o luxo, a honra, a glória do palácio os iludisse, os seduzisse. Então seus olhos não estavam fixos nas coisas desta terra, mas estava fixo nos céus, estava fixo no Deus Todo-Poderoso. E não foram enganados por as coisas desta vida, pelo encanto do palácio, porque a sua visão estava no Senhor. Tópico 1.3. Nossas escolhas mostram quem somos. Tem um ditado popular muito conhecido, que diz para nós: diz com quem tu andas, que eu direis com quem tu és. Então as nossas escolhas diz muito bem ao nosso respeito. A palavra de Deus chega a nos afirmar para nós avaliarmos, olharmos os frutos, porque os frutos testificará se a árvore é boa ou se é má. Então as nossas escolhas vai definir bem quais frutos teremos. E a escolha de ser fiel a Deus é a melhor decisão, é a melhor escolha a ser tomada. E nós estamos aprendendo com Sadraque, Mesaque e Abidnego que eles aplicaram o seu coração a fazer uma escolha maravilhosa, que era permanecer sendo fiéis ao Senhor. E quem é fiel a Deus, sem sombra de dúvidas, obtém vitória em qualquer que seja a situação. Com certeza. Amém, missionária Ingrid? Nem tudo que reluz é ouro. Estar no palácio muitas vezes nos tira a aparência da presença do Senhor. Verdade. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não olharam para o palácio, olharam para a presença do Senhor. Glória a Deus. No tópico 2, nós vamos falar de fé em tempos difíceis. Nabucodonosor já tinha presenciado a presença de Deus na vida de Daniel, quando mesmo interpretar o sonho que ele tivera. Só que o interessante é que ele não teve um encontro com Deus. Ele reconheceu Deus na vida dele, mas ele não teve um encontro. E quando você vai aqui para o 2.1 no tópico, nós vamos falar da insanidade de uma monarca. Nabucodonosor, ele reúne todas as autoridades diante do decreto que ele fez ali. Ele chama ali os reis, ele chama os governadores, prefeitos, todas as autoridades, porque diante daquele decreto feito é que se todos deveriam se curvar à estátua que o mesmo criara. Então ele fala para todo mundo que vai tocar uma música que quando finalizar, que todos deveriam estar curvando perante essa estátua. Mas o que chama atenção aqui
é que existem 3 personagens que faz a diferença no meio de tanta gente, no meio de tantas autoridades. E quando você vai aqui para o 2.2, que é uma fé que fala assim, uma fé no meio à morte. Esses 3 jovens, eles não olham para aquelas estátuas, porque a Bíblia vai dizer que toca música, e quando parar, quando fosse cessar, eles deveriam estar se curvando perante aquela estátua, porque ali naquele lugar tinha autoridades, ali tinha um rei que representava Nabucodonosor, e ele observa um dos homens que esses 3 jovens, quando terminam de tocar a música, eles não se curvam a essa estátua, e esses homens vão lá e avisam o rei discretamente, tem 3 jovens que não se curvaram perante a estátua. E ele se vê aflito, porque estavam todas as autoridades ali daquela região, de longe. Então ele dá uma oportunidade, pensando ele que esses 3 jovens se renderiam a essa idolatria de prostrar diante dessa estátua. Mas o que me chama a atenção, que não foi o palácio, que não foi as influências que fizeram ele curvar, e toca novamente essa música para que esses jovens se curvem a essa estátua, para que eles se rendam a essa estátua. Então penso eu que Nabucodonosor, ele queria influenciar o meio para que eles fossem coagidos a se curvar perante aquilo que não era do propósito de Deus. Mas aqueles 3 jovens não temiam a morte, porque teve uma sentença. Aquele que não se curvasse perante aquela estátua tinha uma sentença de morte, que seriam lançados na fornalha. E eles eram sabedores disso, eles eram conhecedores disso. Mas existe uma coisa que eu e você, que está aí do outro lado, precisamos entender. Nós não podemos trocar a nossa identidade de Cristo por qualquer coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego não se abdicaram da presença do Senhor por causa de uma fornalha, porque eles tinham certeza que não era o palácio, que não era uma estátua que tiraria da presença do Senhor. E eles não se curvaram. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele ficou envergonhado, missionário Aldineia. Sim, irado. Irado, porque ele estava ali perante todas as autoridades. Sim. Podemos trazer esses jovens como jovens anônimos, envergonhou aquele homem. Mas ele ficou enfurecido. Qual que foi a ordem que ele deu? Pega esses 3 jovens e lança no fogo ardente, na fornalha. E o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que ele manda colocar 7 vezes mais aquecida. Pensa, mas eles tinham no coração que tinha um Deus. Nós não devemos temer ao homem, mas nós devemos temer a Deus, porque nós estamos em tempos de aflições e angústia. Sim. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham certeza do Deus que eles serviam. E a Bíblia vai dizer ainda que eles não temeram a morte, eles não se curvaram por nada. E a Bíblia vai dizer assim também que esses 3 homens, os homens que foram lançar eles na fornalha, eles morreram, porque o fogo era muito ardente, pensa 7 vezes mais, muito quente. Então esses homens, ao lançarem lá, já morreram. Então eu quero te trazer para a atualidade diante desta palavra. Não se curve para qualquer problema, não se deixe enganar no aprisionamento que você se encontra. O Senhor te convida hoje a sair disso que você tem se encurvado, essa opressão. Não deixe de servir a Cristo, ao Deus vivo, por qualquer coisa. O Senhor nos convida aqui a viver como Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo em meio à fornalha, nós não desistirmos do propósito do Senhor. Sim. Porque enquanto nós estamos na dificuldade, missionária Aldineia, nós temos a tendência de reter. Mas quando nós temos a certeza do Deus que nós servimos, nós seguimos adiante. Com certeza. E foi o que esses jovens fizeram. Eles
se acharam agraciados pela presença do Senhor. Eles tinham a convicção ao Deus que eles serviram. Eles tinham certeza daquele Deus poderia livrar eles. Então, muitas vezes o Senhor não vai tirar a fornalha da nossa vida. Sim. Nós vamos passar pela prova do fogo, mas tendo a certeza que Deus estará conosco. Com certeza. Glória a Deus. Tópico 3 está nos falando a respeito de um Deus que confunde o inimigo. Glória a Jesus. Deus confundiu Nabucodonosor quando o mesmo viram 3 jovens não se curvar diante da estátua de ouro a qual ele havia alavancado no seu império. E confundido ficou mais ainda quando esse jovem, mesmo diante de uma segunda oportunidade, disse para o rei: se Deus quiser, ele nos livra da sua mão. E o Senhor realmente o livrara. Porque quando os mesmos foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, como muito bem descorrida pela missionária Ingrid, a ponto dos que o haviam lançado automaticamente morrerem devido à quentura, o calor, quão grande era daquela fornalha. Mesmo esses 3 jovens sendo lançados amarrados nessa fornalha, sim, os mesmos não morreram. Pelo contrário, tiveram a presença do Deus vivo fazendo companhia aos mesmos. Como a missionária Ingrid nos falou, muitas das vezes o Senhor não nos livra da fornalha, mas livra-nos na fornalha. Isso aí. Muitas vezes não nos livra da cova dos leões, como não livrou Daniel, mas no entanto livrou Daniel dos leões, sim, da fúria dos leões, e o tirou da mesma. Então Deus é fiel em qualquer que seja a situação. No tópico 3.1 está nos dizendo: Deus entra conosco na fornalha. Ser fiel a Deus tem seus benefícios grandiosos, porque Deus está conosco. Sim. E ele estava com aquele jovem, tanto em Judá, tanto na Babilônia, agora dentro da fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Deus marcou presença na vida desse jovem, e o Senhor marca presença na minha e na tua vida, quando decidimos verdadeiramente sermos dele. Amém? Deus entra conosco na fornalha. Deus entra conosco no fogo. Deus entra conosco na cova dos leões. E ele nos dá escape e livramento. Vemos que o Senhor apresentou-se naquela fornalha, a ponto de Nabucodonosor olhar e dizer: aparência, nós lançamos 3 jovens na fornalha, mas agora nós estamos vendo 4 homens andar no meio do fogo. E a presença do 4º é semelhante à do Filho do Homem. Ou seja, a presença de Cristo já estava na vida daqueles homens. E o Senhor apresentou-se naquela fornalha, desamarrando aquele jovem e circulando com os mesmos na fornalha. O fogo não pôde queimar, os mesmos nem cheiravam fogo, porque o Senhor estava com eles. Amém? Tópico 3.2, missionária Ingrid. Em Deus somos mais que vencedores. Não Aleluia. Importa o cenário, missionária Eudinéia, que o Senhor vai nos colocar como colocou ali aqueles 3 jovens. O Senhor honra. O Senhor fez ali para que o nome dele seja engrandecido. Amém. Quando eu vejo a cena assim de Nabucodonosor, todo confuso por quê? Porque a palavra dele caiu por terra. Sim. A palavra do homem muitas vezes ele cai por terra. E o Senhor cria toda aquela circunstância, aquele cenário, mas é para que o nome dele seja exaltado, para que o nome do Senhor Jesus Amém. Seja glorificado. E o que é interessante é reconhecer que Deus, ele nos dá a vitória no meio de uma angústia, de uma dor. Olhar para esse cenário, poderia ver esses 3 jovens aflitos, angustiados, Sim.
Mas a Bíblia não vai dizer isto. A Bíblia vai dizer que eles não temiam a morte, Glória porque a Deus. morrer em Cristo é lucro. Sim. E muitas vezes, muitas pessoas estão temendo, missionária Odinê, em morrer, sendo que estar com Cristo é lucro. Verdade. E estes 3 jovens vêm mostrar aqui para nós que o amor de Deus é maior. Ele traz a graça, ele traz vida. Que vida é essa? Vida em abundância, vida eterna, Amém. na qual nós almejamos. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 3.3 está nos dizendo: Deus é o escape das aflições da vida. Aleluia. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco. Ele disse que nós teríamos sim grandes aflições, muitas aflições neste mundo, mas no entanto Ele estaria conosco, que Ele venceu e que nós também venceríamos. Então a aflição também chegou na vida desses jovens, mesmo sendo fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Judá, ao Deus de Israel. No entanto, permaneceu sendo fiel a Deus, e Deus esteve com eles no dia da aflição. Apresentou-se revelando o seu grande poder, a sua majestade, revelando a sua glória na vida daqueles jovens, os quais aplicaram nos vossos corações a serem fiéis ao Senhor. Amém? Nós vamos ver que quando o 4º homem se apresenta na fornalha, o Nabucodonosor fica confuso mesmo, né, missionária Ingrid, a ponto de questionar, como nós estamos discorrendo, quem é o 4º homem? E reconhecer que realmente aquele jovem servia a um Deus vivo, que realmente o Deus Todo-Poderoso era o Deus daquele jovem. E Sim. passa a honrar esse Deus também. Que tiveram uma fé inegociável, né? Exatamente. Que tiveram ali uma fé genuína. Isso. Muitas vezes a gente passa por uma aflição, vê um pequeno fogo, a gente quer correr. Então você pensa, essa lição vem trazer para nós neste dia uma experiência única. Sim. Que nós não podemos desistir do Deus que nós servimos. Aleluia. Pelas tentações, pelas provações. São nesses momentos que o Senhor está conosco. É verdade. E no tópico 3.3 ainda nos diz que Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as circunstâncias que nos atormenta. Então, diante de uma circunstância perturbadora, nós estamos aprendendo que 3 jovens não se curvaram diante dessa adversidade, nos ensinando que nós também não podemos Sim. nos curvar diante das adversidades da vida, a permanecer de pé no Senhor Jesus, sendo fiéis a Ele. Amém? Amém. Temos por conclusão, por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixarem de confiar e a adorar o Senhor Deus. Como já dissera a missionária Ingrid, eles não negociaram a sua fé. Não fizeram como Esaú, que negociou a sua primogenitura. Esse jovem não negociou a sua fidelidade, não negociou a sua fé, não negociou a sua crença no seu Deus. E o Senhor fora fiel na vida deles também. Amém? Que não negociamos a nossa fé, que sejamos fiéis ao Senhor, porque Deus é fiel, aleluia, para nos garantir vitória e nos conceder bênçãos eternas, como o nosso nome escrito no livro da vida e os céus por herança. Amém? Amém. Glória a Deus. Missionária Ingrid, gratidão. Obrigada. Deus muito abençoa a tua vida, a tua casa. Amém? Amém. Assim como a tua vida também. Vamos orar a Deus para encerrarmos. Deus Pai Todo-Poderoso, glorificamos a Ti, enaltecemos o Teu nome e Te rendemos graça por meio de Cristo, nosso Salvador. Adorado seja o Teu nome e engrandecido, assim como Tu fora na vida desses 3 jovens que foram fiéis a Ti, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia! Seja o Senhor conosco também. Nos ajuda a ter essa mesma fé, a ter essas mesmas
visões, entendimento de fidelidade, de retidão ao Senhor. Aleluia! Seja o Senhor glorificado para todos sempre nas nossas vidas, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Se inscreva no canal, coloque o seu comentário, dê o seu like. Deus muito abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.